qual é o melhor? One Piece ou Naruto? Bom, desculpe, mas eu não sei opinar muito sobre One Piece. Mas eu assisti os 100 episódios que passou na televisão dublado. Então os personagens de One Piece são Sandy, Luffy, Nani. E esses são os personagens principais. Então, eu vi o episódio 800 e poucos lá e vi uma abertura muito boa. Uma abertura muito boa. Lá pros 800, né? Eu dei uma olhada só nos episódios finais assim. E aí eu vi uma abertura, né? E o que acontece? Não sei opinar muito sobre One Piece, que eu não assisti. Eu só assisti 100 episódios que passou na televisão há muito tempo. Quando passava no SBT One Piece. Então, o que acontece? Mas Naruto, tipo assim, então eu vou falar só as coisas óbvias. Bom, as pessoas falam que One Piece é melhor do que Naruto, né? Eu não assisti pra opinar, mas eu vou falar questão de nota. A nota de Naruto é 8.7 no site IMDb. E a nota de One Piece é 9.0. Então, é uma diferença gritante de nota, né? Assim, gritante, né? Um é 9 e outro é 8.7. Então, se for questão de nota de site de avaliação por crítico, One Piece é melhor do que Naruto. Agora, tipo assim, eu vou falar umas coisas que é meu pessoal. Bom, o único vilão que eu vi de One Piece falando sobre foi do Barba Branca, né? Barba Negra ou Barba Branca, não sei mais ou menos o nome. Mas é um Barba Negra, parece. Então, Barba Branca, eu acho que é Barba Branca. Aí acontece. É um personagem assim, um vilão. E o outro vilão é a Momo, né? A Mami. Uma mulher gorda que simplesmente é vilã do anime. Eu acho que ela é vilã. Que ela é mãe de todos os piratas lá, né? A mãe de todos os piratas. Então, de vilão são esses. Então, sem falar que a animação é estilizada, né? A animação é caricatura, né? É uma animação estilizada, né? É uma animação simplesmente de caricatura, né? Tipo assim, uma animação muito estranha, né? Parece caricatura. Então, o que acontece? É uma animação muito estranha, a animação de One Piece. Né? A animação a pessoa não liga pra animação, mas pro conteúdo. Então, já de animação, o tipo dos personagens, sem falar que os personagens são muito simples, né? Os desenhos dos personagens são muito simples. Tirando o Luffy, tirando a Nani, a Nani, tirando o Sandy, o resto dos personagens são tudo simples, né? Parece que às vezes parece que uma criança japonesa, de 15 anos que desenhou. É isso que a sensação, né? Os personagens. Então, o que acontece? Vendo a animação e os personagens, como é que é desenhado os personagens, é simples e não tem uma aparência assim pra chamar atenção, né? Não tem. Então, vamos falar pro conteúdo. Bom, eu não sei a história de One Piece, mas a história de One Piece é busca pelo tesouro One Piece, né? O Luffy quer ser o rei dos piratas. Essa é a história de Luffy. Já Naruto quer ser o Hokage. Naruto quer ser o Hokage, né? O Naruto quer ser o quinto Hokage, né? O Naruto quer ser o quinto Hokage. Então, o Naruto queria ser o quinto Hokage. E aí, o que acontece? O Naruto quer ser Hokage. E aí tem a história de Itachi, tem a história dos personagens, dos vilões, de Pain, que o Pain foi largado no... os pais morreram e ele teve que se virar, criança. E aí o Jiraiya encontrou eles, o Konan e a Rito, Konan e a Rito Nagato. E aí a história dele, tem a história do Pain, tem a história de Sasuke, tem a história de Itachi, tem a história dos personagens de Naruto. Então
de Gaara e várias histórias dos personagens, dos passados dos personagens, como eles sofreram. Então, eu tava falando, tipo assim, do design dos personagens. Tipo assim, o design dos personagens é bem estranho de One Piece. Dá a sensação que é muito simples. Isso tira, tipo, o design dos personagens. Isso tira aquela coisa da pessoa se impressionar com os vilões, se impressionar com os personagens. Tirando o Luffy, a Nami e o Sandy, o resto é tudo simples. Até feio, uma gorda, uma mami gorda, um cara totalmente gordo, um cara que é o Barba Branca. E aí o que acontece? Aí tem os personagens muito simples, feito de qualquer jeito, parece, dá impressão. A empresa que animou One Piece é uma empresa muito ruim, assim, uma empresa muito ruim de animação. É a pior, é só caçar com a empresa de animação. Só que é muito ruim, não é tão famosa assim a empresa. Então, o que acontece? E aí, a história de One Piece ele quer ser o rei dos piratas, o Luffy, e aí vai atrás do tesouro One Piece. Então, essa é a base. Quer ser rei dos piratas. E de Naruto quer ser o Hokage. Então, deu pra analisar assim como é que é o anime. Então, vou dar minha opinião aqui. Eu acho que os vilões de Naruto, eu acho que One Piece não consegue chegar no nível nem de design de vilão. Você sabe que os vilões de Naruto são tudo bem feito, né? São personagens incríveis da Akatsuki. Eu vou dar um exemplo aqui, o visual do Deidara é louro. O visual do Sasori. O visual do Hidan. O visual simplesmente do Pen, né? Do Pen. O visual do Itachi. O visual do Kizami. Então são personagens que simplesmente são bem desenhado, né? A aparência importa sim, o design dos vilões. Isso chama muita atenção. E sobre a história, cada um tem um passado, cada um tem um passado incrível. Então, o passado do Sandy destruiu todo o barco lá, e ele simplesmente perdeu os pais. E aí o que acontece? Queimou lá o navio, lá, o barco, né? Queimou o barco lá. Ele era criança, perdeu os pais. E essas histórias aí do personagem Sandy, que tem uma história muito mais bem construída do que eu acho que até do que os outros personagens. O Sanji, né? Tem uma história triste. Então, essa é a história do One Piece, do personagem Sandy. E aí o que acontece? É uma história, mas os vilões de Naruto, cada um tem sua história, tem um passado. Então, em comparação, a história dos vilões é praticamente a mesma coisa. Perdeu os pais, né? Essa é a história dos personagens também, dos vilões, possivelmente também sofreram bastante. Então, não conheço muito bem. Mas eu tô falando só as coisas óbvias, né? Então, se for por questão de nota... o One Piece tem a nota 9.0 e o Naruto tem a nota 8.7. Então, se for questão de nota, o Naruto perde, né, de avaliação, né? Avaliação do site IMDb. Então, pode comemorar os fãs de One Piece, que é melhor do que Naruto. Só que em questão de nota. Porque se fosse no conteúdo mesmo, cara, como é que o One Piece ganharia de Naruto com design de personagens desinteressante? Os personagens têm um design feio. Parece que foi uma criança japonesa de 15 anos ou 14 anos que desenhou. Os vilões não chamam atenção, não tem imponência, não tem visual. Então o que acontece? Já começa por aí. É ridículo os vilões. É ridículo. É só pra quem... É por causa da história. Deve ser que o que prende a pessoa é só a história do passado. Mas visual não tem. O Zoro tem um visual legal? O Zoro tem um visual legal. O Zoro é os personagens principais. Luffy, Zoro, Nami, Sandy. Sandy. São personagens que têm um visual legal. Mas os vilões não tem aquela imponência, não tem aquele visual bonito. Os vilões são ridículos. Então o que acontece? Isso não é crítica, isso é design. Então,
Não sei a história, mas o design. Então, pra ganhar de Naruto, ainda tinha que... Cara, eu aposto. Se tiver alguém no comentário pra falar de One Piece, você acha que tem como ganhar de Naruto na história de Itachi? Você acha que o cara assassinou todo o clã? Assassinou todo o clã. Matou mulheres grávidas. Matou os soldados. Matou todo mundo. Com a ajuda de Obito e Madara. E aí acontece, matou o clã, matou os próprios pais. Você acha que simplesmente essa história de Itachi, simplesmente o One Piece vai ter uma história tão impactante e marcante como essa de Itachi? Você acha que vai ter uma história tão grande assim? Eu acho que One Piece não tem como de ganhar dessa história clássica de Itachi. É a minha opinião. Então, o que acontece? Se for questão de análise mesmo, de personagem, da história dos personagens, que os personagens são órfãos, perderam os pais na guerra, e tem todo um passado, e toda uma filosofia por trás, uma imponência, o design, e você acha que One Piece vai ganhar de Naruto mesmo? Cara, ganhou uma nota porque, cara, a nota é nada mais do que uma bem avaliação de episódios. Se o episódio for bom, tá ótimo, mas os defeitos não fala. Como eu tô falando nas críticas, que a animação é péssima, os personagens não passam imponência, os personagens são feios, os vilões são feios. Então, o que acontece? Não tem um design bonito pra chamar atenção, cara. Então, olhando assim, olhando os vilões assim, não passa uma credibilidade. Não passa uma sensação de credibilidade. Então, não passa uma oponência os vilões. Então, o que acontece? Se for questão de nota, ganhou mesmo, tá bom, parabéns, ganhou de Naruto na nota. Mas se for uma avaliação mesmo, com todas as críticas, todos os defeitos de One Piece, eu acho que não ganha nem de história de Naruto. Cada personagem de Naruto tem uma história profunda, tem um passado triste, tem um desenvolvimento. Naruto é um personagem que cresce. Então... Naruto é um personagem que cresce e tem um desenvolvimento. Então, o Luffy é a mesma pessoa com aquele sorriso sempre. Então, o Luffy não é o melhor personagem do que Naruto. Não tem profundidade igual Naruto, aposto. Então, não vi história triste, nenhuma história triste de Luffy, do protagonista. Então, pra mim, One Piece não é melhor do que Naruto. Não seria. O único anime que consegue falar de fato que é melhor do que Naruto é o Fullmetal. Fullmetal consegue ser melhor do que Naruto. Isso provando. Hunter consegue ser melhor do que Naruto, mas é de qualidade. Hunter é um anime que tem a mesma história do passado crítico um passado triste, um crítico de Itachi Uchiha. O Killua tem um personagem, tem uma história triste. O cara pica, ele tem uma história de que o seu clã foi assassinado e os olhos foi retirado como item de colecionador. Então o clã do cara pica foi totalmente aniquilado. Então até nisso o Hunter consegue ter uma história parecida até do que de Naruto. Então que o Naruto copiou de Hunter, na verdade, né? Que o Naruto copiou de Hunter. Então, ainda, de fato, o Hunter consegue ganhar até nisso. De história, até. A mesma história. Tipo, o clã foi assassinado. Então, a mesma coisa do Sasuke. O Carapica tem a mesma história do Sasuke. Isso, até nisso é parecido. Então, o que acontece? Então... E Hunter tem uma qualidade mesmo de personagens, de desenvolvimento. Então One Piece não consegue ganhar nem de design. Você já viu o design dos vilões de Hunter? Como é que é bem feito? Até os designs dos personagens, dos vilões, tem um design bonito. Então passa uma oponência, passa um medo. Então, e tem história, cada um tem uma história. Os vilões têm uma história. Então o que acontece?
O Hunter consegue ser melhor do que Naruto também, mas não consegue ter uma história melhor assim do que Itachi, vou dar um exemplo, mas de questão de nota, consegue ter uma nota melhor e consegue ganhar de Naruto, dizer que é melhor, até pode dizer que é melhor do que Naruto. O único anime que é melhor do que Naruto é o Fullmetal Alchemist, que é melhor em tudo do que Naruto. Desenvolvimento, história, e é um anime perfeito, aí não tem capacidade de enfrentar Fullmetal. Mas Naruto consegue bater de frente com qualquer anime. Qualquer anime, o Naruto consegue bater de frente. Então, One Piece não é melhor do que Naruto. Pode-se dizer que em nota ganhou de Naruto mesmo, de avaliação. Se alguém quiser levar em consideração isso, pode simplesmente levar. Mas eu não consigo ver ganhando de Naruto. Então, e você, na sua opinião? O que você acha? Diga a sua opinião nos comentários. Qual é o melhor, Naruto ou One Piece? Então, o vídeo foi esse.